Eu falo com você agora, alma de coração sensível, porque esta mensagem não chegou por acaso. Sou enviado para tocar exatamente o ponto que você tenta esconder até de si mesma. Respire fundo. Antes de qualquer palavra, sinta. Há algo que ainda pulsa aí dentro. Você ouviu dizer que ele superou. Você repetiu isso para si mesma, como quem tenta fechar uma ferida sem olhar. Mas o céu viu o que aconteceu ontem à noite. E foi por isso que eu vim. Quando ele jurou que tinha seguido em frente, parte de você quis acreditar. Outra parte sentiu um arrepio estranho, como se algo não estivesse encerrado. Você seguiu sua vida. Ou tentou. Sorriu em fotos, respondeu mensagens, manteve a postura forte. Mas à noite? À noite você sabe. É no silêncio que as memórias falam mais alto. E é nesse mesmo silêncio que ele também foi visitado. Ontem à noite, quando o mundo dormia, algo escapou do controle dele. Algo que não se faz quando o coração está livre. Talvez tenha sido uma busca. Um nome digitado sem pensar. Talvez uma foto antiga aberta rápido demais. Talvez uma música que só fazia sentido com você. Você sentiu uma pontada sem explicação, um peso no peito, uma inquietação súbita. Nada disso foi coincidência. Conexões verdadeiras não se rompem no tempo dos homens. Ele disse que superou, mas o coração não obedeceu. Porque sentimentos não se apagam com palavras. Há coisas que só o céu testemunha. E ontem, o céu observou. Enquanto você tentava dormir, ele lutava contra lembranças. Enquanto você se perguntava por que ainda dói, ele se perguntava por que ainda penso nela. Você acha que foi fraqueza. Mas eu te digo, foi revelação. Quando alguém supera de verdade, não precisa provar. Não revisita, não espia, não retorna em pensamento. Mas ele retornou. E esse retorno diz mais do que qualquer discurso. Talvez você tenha sido a única que o viu por inteiro. Talvez com você ele foi mais verdadeiro do que jamais admitirá. Você não era apenas um capítulo. Era um espelho. E espelhos assombram quem tenta fugir de si mesmo. Por isso ele tremeu ontem à noite. Você acha que foi substituída. Mas o que é substituível não deixa marcas invisíveis. Há laços que não são físicos. São espirituais. E quando um laço desses existe, mesmo longe, algo sempre puxa. Sempre chama. Você não está imaginando coisas. Sua intuição não falha quando o assunto é verdade emocional. Eu vejo suas dúvidas. Vejo você questionando seu valor. Mas entenda, se ele realmente tivesse superado, o seu nome não teria surgido no silêncio. O seu rosto não teria visitado a mente dele sem convite. Há sentimentos que adormecem, mas não morrem. E ontem, algo despertou. Talvez você nunca fique sabendo exatamente o que ele fez. Mas você sentiu. O coração feminino percebe o que a razão tenta negar. E o seu percebeu. Você se pergunta se ainda significa algo. Se foi esquecida. E é por isso que esta mensagem chegou até você agora. Porque há verdades que precisam ser lembradas antes de decisões futuras. Nem todo afastamento é esquecimento. Às vezes é apenas medo. Medo de sentir de novo. Medo de admitir que não foi tão simples assim. Ele tentou se convencer. Mas ontem à noite, a máscara caiu, ainda que ninguém tenha visto. Você não precisa correr atrás. Nem provar nada. O que é verdadeiro sempre se revela sozinho. Mesmo no escuro. E enquanto você ouve essas palavras, algo começa a se alinhar dentro de você. Uma clareza que ainda está se formando. Não apresse conclusões. Há mais se movendo do que seus olhos conseguem ver agora. Eu ainda não terminei de falar com você. Porque essa história ainda está em movimento. E agora, mulher amada, eu continuo falando com você. Porque o que começou a se mover não pode mais ser ignorado. Há noites que parecem comuns, mas carregam decisões invisíveis. Ontem foi uma dessas noites. Enquanto ele dizia para o mundo que estava bem, o coração dele travava uma batalha. E batalhas internas deixam rastros. Você não viu, mas o céu viu. E eu fui enviado porque esse rastro cruza o seu caminho. Existe um ponto exato em que a saudade deixa de ser lembrança e vira confronto. Ele chegou nesse ponto. Não foi romantização. Foi verdade crua. Algo dentro dele perguntou seu nome sem pedir permissão. E quando isso acontece, não há como fingir indiferença. Você já sentiu isso também. Aquele momento em que tudo parece calmo,
mas o peito aperta sem aviso. Esse aperto é linguagem espiritual. É quando laços não resolvidos se manifestam. Ele tentou distrair a mente. Mas quanto mais tentava fugir, mais você surgia. Não como ideal, mas como realidade. Você apareceu como era. Com suas falhas, sua força, sua essência. E isso o desarmou. Porque o que é real sempre quebra defesas. Talvez ele tenha sussurrado seu nome em silêncio. Talvez apenas tenha pensado. Mas o céu registra pensamentos que nascem do coração. E esse pensamento teve peso. Você acha que foi apenas nostalgia. Mas eu te digo, foi confronto espiritual. Há sentimentos que retornam quando algo está prestes a ser revelado. E algo está sendo revelado agora. Você foi tocada por essa mensagem porque sua história não terminou onde você pensou. Nem para você, nem para ele. Existe uma diferença entre seguir em frente e fugir. E ontem, ele não conseguiu fugir. Você foi parte da construção emocional dele. E ninguém se reconstrói ignorando as próprias fundações. Por isso, quando tudo silenciou, você se fez presente. Não por escolha consciente, mas por verdade. Você pode estar se perguntando: o que isso muda em mim? Ainda não é hora de responder. Há movimentos acontecendo no invisível. E decisões sendo pressionadas. Ele sentiu culpa. Sentiu confusão. Sentiu algo que jurou não sentir mais. E sentimentos reprimidos sempre voltam com mais força. Especialmente quando o tempo revela o que foi perdido. Você foi perdida de um jeito que ele nunca soube nomear. Mas ontem, ele quase nomeou. Quase. E esse quase carrega muito mais do que parece. Você não foi esquecida. Foi guardada em um lugar que ele evitava visitar. Mas a noite abriu essa porta. E quando abriu, não conseguiu fechar com facilidade. Você sentiu uma mudança no ar? Um cansaço emocional diferente. Uma lembrança que não fazia sentido naquele momento. Isso foi o eco. Quando duas histórias ainda conectadas se tocam à distância. Você não precisa se mover agora. Não precisa reagir. O que está sendo tratado não depende da sua ação imediata. Depende da verdade. E a verdade começou a pressionar o coração dele. Como um espelho impossível de quebrar. Ele percebeu que seguir em frente não significou curar. Apenas adiar. E adiamentos sempre cobram juros emocionais. Ontem, a cobrança veio. Você é mais forte do que pensa. Mas sua sensibilidade é o que permite sentir antes de ver. Por isso você percebeu. Mesmo sem provas. Mesmo sem mensagens. Eu te digo. Quando alguém jura que superou, mas ainda reage, algo não foi encerrado. E encerramentos falsos não permanecem fechados. Há perguntas surgindo na mente dele agora. Perguntas que levam diretamente a você. E se? Porque ainda dói? Será que perdi mais do que admiti? Essas perguntas não são aleatórias. Elas antecedem decisões. Mas ainda existe medo. Medo de admitir. Medo de quebrar o orgulho. E é nesse conflito que o clímax se aproxima. Silencioso, mas intenso. Você está sendo preparada emocionalmente para compreender algo maior. Algo que vai além dele. Algo sobre você. Ainda não revelei tudo. Porque nem tudo pode ser entregue de uma vez. Mas saiba, o que foi despertado ontem não vai se aquietar facilmente. Nem nele. Nem na história que vocês compartilham. Fique atenta aos sinais. Às sensações. Às repetições. Quando o céu começa a falar, ele fala por camadas. E esta, ainda não é a última. Eu continuo aqui. E ainda há algo que você precisa ouvir. Agora, mulher escolhida, eu falo as últimas palavras desta mensagem. Não como quem encerra uma história comum, mas como quem sela algo no espírito. Tudo o que foi revelado até aqui não foi para te prender ao passado. Foi para te libertar da dúvida. O céu não expõe sentimentos para confundir. Ele revela para curar. Aquilo que aconteceu ontem à noite foi o ponto de virada. Não o fim, o entendimento. Ele foi confrontado com a própria verdade. E você foi lembrada da sua. Você não perdeu valor porque alguém não soube permanecer. Você revelou valor demais para quem ainda estava quebrado. Há pessoas que só percebem o ouro depois que perdem o acesso à mina. E isso não diminui o ouro. O que ele sentiu não exige retorno. Exige consciência. Porque nem toda saudade pede reconciliação. Algumas pedem encerramento digno.
O céu permitiu que você soubesse para que o peso da incerteza saísse do seu peito. Você não estava enganada. Você estava sentindo a verdade. Mas agora, algo muda. Porque sentir não significa permanecer presa. O ciclo que parecia aberto começa a se fechar, não com dor, mas com clareza. E clareza é libertação. Ele terá que lidar com o que despertou. Isso pertence a ele. Você não precisa carregar o que não é seu. Nem esperar explicações que talvez nunca venham. A resposta que você buscava não viria da boca dele. Viria da paz que começa a se instalar em você agora. O amor verdadeiro nunca humilha. Nunca confunde. Nunca diminui. E se algo terminou, não foi porque você não foi suficiente. Foi porque você era demais para alguém que ainda não sabia amar direito. Você não é capítulo mal resolvido. Você é história completa. O céu honra mulheres que amaram de verdade. Mesmo quando o amor não soube ficar. Agora, observe. O aperto começa a ceder. A ansiedade perde força. O pensamento se aquieta. Isso é o espírito alinhando o que estava desalinhado. É o invisível se organizando. Você não precisa mais vigiar o que ele sente. O que importa é o que você merece. E você merece reciprocidade clara. Presença firme. Amor que não vacila. O que foi revelado ontem serviu apenas para confirmar. Você não imaginou. Você não exagerou. Você não errou em sentir. Mas agora você avança. Com mais consciência. Com mais amor próprio. Se algum dia houver um reencontro, ele só acontecerá se for inteiro. Sem dúvidas. Sem sombras. E se não houver, ainda assim você estará inteira. Porque seu valor não depende do retorno de ninguém. O céu fecha ciclos com delicadeza quando a lição foi aprendida. E a sua foi. Você foi verdadeira. Você amou. Você se entregou. Isso nunca será perda. Isso é semente. Agora eu te peço algo simples. Solte o peso. Confie no movimento. Há novos caminhos se abrindo. Novas emoções. Novas histórias que não precisarão ser decifradas em silêncio. Você não foi esquecida. Mas também não foi feita para esperar. Você foi feita para viver. Para florescer. Para ser escolhida sem dúvidas. E enquanto esta mensagem se encerra, algo em você se alinha com o céu. Uma paz suave. Um entendimento profundo. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Por ter ouvido com o coração aberto. Por confiar. Que a luz te acompanhe nas próximas decisões. Que a clareza permaneça. Que o amor certo te encontre no tempo certo. Eu me despeço agora. Em silêncio. Com reverência. E deixo você sob cuidado celestial.